Olá, você está aqui do perfil da Terapeuta dos Homens, Larissa Gachmann, e vamos para mais um caso Marco Aurélio e a sua missão. Eu não serei como meu pai. Eu vou escrever aqui enquanto a nossa convidada, na verdade não é convidada, é minha parceira de trabalho, Núbia Januzzi, especialista em homens também, irá entrar. Então, vou botar aqui, ó, Marco Aurélio e sua missão: não serei como meu pai. E eu queria agora que você que entrou aí encaminhasse essa live para aquela pessoa que você acredita que seria uma pessoa ideal para poder ouvir. Porque hoje a gente vai falar de padrões repetitivos, né? E é um problema que afeta a saúde mental do homem, porque ele acaba influenciando nas decisões que ele tem. O fato dele não querer ser como o pai dele. Vou contar para vocês assim que a Núbia chegar aqui. A Núbia chegou. Vamos chamar ela para... Oiê, Núbia. Já mandei convite aí. Pessoal, boa tarde, sejam bem-vindos. A Núbia está entrando. Não sei por que não entrou ainda. Eu sei por quê, porque o Insta é bugadinho. Estão me ouvindo bem? Estão me escutando bem? Puder dar um joinha aí, vai ser uma coisa boa. Fala aí, fala aí, Núbia. Não, tá dizendo aqui, ó, Núbia não pôde participar. Vamos tentar uma última vez aqui, vamos ver se... Senão a gente sai da live e entra de novo. E aí, chegou! Olá! Oiê, vocês estão me escutando Eu bem? tô, muito bem. Boa! Ótimo. Gente, que nervoso, né? Esse Instagram bugadinho. Pessoal, ó, para não... Opa, ouvi uns pratos aí batendo. Olha É. só. Para a gente não atrasar aqui o nosso momento, né? Hoje nós vamos falar do caso Marco Aurélio. Eu já nem sei que número que nós estamos nos casos, mas hoje o caso do Marco Aurélio, ele tem... É o sexto caso? Sexto caso. Marco Aurélio foi um cara que eu conheci pessoalmente, me contou um pouco a sua história. Ele tem 32 anos de idade. Ele trabalha como... faz bico de várias coisas, um cara trabalhador, assim, faz bico de várias coisas, enfim, não fica sem trabalho. Mas uma coisa peculiar me chamou a atenção. Ele tá no quinto casamento dele, Núbia, e ele tem um filho com cada ex-mulher. Ele tem 4 filhos com as 4 mulheres anteriores dele, né? Boa tarde. E aí, gente, o que aconteceu com ele? Ele disse que ele não queria ser igual o pai dele. E eu anotei aqui, ó, comentário fixado ali, ó. A missão dele era não ser igual o pai dele. E aí eu perguntei o que era, né? Ele contou a vida dele, a história da vida dele. Uma história de vida bastante complicada, com muita negligência de ambas as partes. A mãe dele também foi muito negligente. E o pai era alcoólatra, a mãe também era alcoólatra. Ele tinha outros irmãos, mas assim, muita confusão, uma família sem acolhimento, do que acontecia com a vidinha dele quando era criança, e muito sofrimento. Então ele falou assim: não, eu não quero mais ser como meu pai, eu vou fazer diferente. Mas no final das contas, numa nova configuração, porque os pais dele seguem casados, ele
deu uma nova roupagem, né? E uma significação diferente em relação ao que é ser pai, que resultou, no final das contas, em vários casamentos destruídos e um filho com cada casamento. E hoje, o que acontece? Ele viaja para as cidades para poder visitar os seus filhos. Então, ele tem um filho em cada cidade, ele passa, assim, gasta muito dinheiro com pensão alimentícia, né? E tem que visitar seus filhos. Ele não sofre uma alienação parental, né? Mas a gente sabe que é muito difícil para um homem que tem vários filhos assim dar conta disso aí, né? De poder passar uma temporada com seus filhos, enfim. Então, ele, na verdade, a gente consegue perceber que ele, da mesma forma também, o estilo de trabalho dele, né, que é de fazer bicos, né, faz bico de pedreiro, faz bico no parque, trabalha não sei o quê, também é uma forma que também não assume um compromisso, né? E eu gostaria de perguntar aqui para alguém aqui que está na live ou que vai assistir depois essa gravação, se por um acaso conhece algum histórico assim, né, de algum homem que fala assim, não, sofri muito na mão do meu pai e agora eu não quero mais sofrer e vou fazer diferente, né? Quando eu for adulto, tiver minha família, eu vou fazer diferente. E nessa tentativa acaba sendo frustrada, porque no final das contas ele não consegue estabelecer um compromisso mais profundo e saudável com essas mulheres até o momento que ela tenha o filho, né? Então ele teve uma fala dele muito interessante, falou assim, no começo é tudo bom, né? No começo está tudo lindo, no começo ela faz isso e aquilo por mim e tal, mas aí as coisas vão estragando e aí eu fiquei pensando, gente, esse caso do Marco Aurélio não é um caso incomum de acontecer nesse nosso Brasil, né? Onde os relacionamentos são muito superficiais, passageiros, e onde a pessoa já vem de uma família desestruturada, né? Imagina, se você vem de uma família desestruturada, uma grande tendência, por mais que você não queira, é ter outras famílias ou tentativa de estruturar uma família, mas acabar desestruturando ela, porque a pessoa já cresce desestruturada, né? É, Tem uma pessoa aqui, algumas pessoas estão comentando, tem uma caixinha de perguntas ali, ó, debaixo da nube ali. Se vocês quiserem clicar ali e escrever ali, para a gente é mais interessante que a gente consegue fixar, tá bom? Bom, gente, hoje esse é o estudo de caso do Marco Aurélio, uma missão impossível, uma missão que precisa de um tratamento terapêutico para ele poder entender quais são esses ciclos inconscientes e não cometer as mesmas coisas, porque no final das contas, o que ele está cometendo? Ele não quer ser igual ao pai dele, então ele está longe dos filhos, porque ele simplesmente tem que se deslocar para poder encontrar com os filhos, né? Teve um casamento em cada cidade. Ele arrumou um jeito de fato não ser igual o pai, não repetir os mesmos erros do pai, ficando longe deles, né? E uma relação diferente, então, com a mulher, que é uma mulher que ele consegue descartar. Olha, se você não presta para mim, você descarta. O pai não. O pai ficou com a mesma mulher, a mulher ruim, a mãe dele. Mas ele consegue descartar as mulheres e vai para a próxima, né? Próxima tentativa. Alguém quer opinar sobre esse assunto? Núbia, abre aí, fala pra gente. Eu mutei porque eu tô aqui num restaurante que eu recebi um convite de última hora. Vocês estão me ouvindo bem? Porque senão eu saio do ambiente e fico lá pra fora. Tá me ouvindo bem? Eu tô muito bem. Tá, então tá bom. Qualquer coisa você vai me sinalizando. A minha filha tá aqui do meu lado me monitorando também para não atrapalhar essa live, porque esse caso ele é muito importante. Por que ele é importante? Porque existe aí um comportamento invisível. E quantos de nós não temos comportamentos invisíveis? O que eu quero dizer com comportamentos invisíveis? Pelo menos foi o que eu entendi, né? Eu não quero ser igual ao meu pai. Quantos de nós que tivemos problemas com pai e mãe não falamos isso? Não vou ser igual ao meu pai, não vou ser igual à minha mãe, né? Porque a gente tem ressentimento, trauma, mágoa, etc. Só que quando eu falo que eu não vou ser igual, eu estou resistindo. E tudo que resiste persiste. O fato só de você verbalizar que você não vai ser igual não significa que você não seja. Você só está se fechando para aquilo que você está repetindo. Você não vai.
no caso do Marco Aurélio, ele não era alcoólatra como o pai e a mãe, mas ele repetiu o mesmo comportamento de qualquer forma. Por quê? Porque ele resistiu a olhar o pai e a mãe com carinho, né, Lari? Então, dentro de um processo terapêutico, o que a gente tem que fazer? A primeira coisa, ressignificar esse olhar para pai e mãe. Né? Porque se eu não ressignifico esse olhar para pai e mãe, eu vou estar repetindo o comportamento. E uma pessoa ressentida, uma pessoa traumatizada, traumatiza outras pessoas. Então, nesse mês da saúde mental masculina, aqui a gente não tem que entender o comportamento do outro. No caso de vocês, homens, vou frisar isso em toda a live, porque parece que é um vírus que picou todo mundo, todos vocês, que, mas a mulher faz isso. Quando a mulher faz tal coisa, não é, não adianta. Porque não adianta entender o comportamento do outro se a gente não entender o nosso. Então, nesse caso do Marco, 4 filhos sofrendo com a ausência do pai porque ele não entendeu o comportamento dele. Mas a mulher fez ele sofrer, mas a mulher fez filha da mãe. Tá, e o que ele fez para resolver isso? Foi pulando de mulher em mulher? Ou foi por uma analgesia, né? Então, a gente tem que trabalhar o nosso comportamento, né? Eu acho que eu sou até mais brava que a Lari, porque eu sou brava mesmo. Eu vou bater nessa tecla. Porque enquanto eu, Núbia, não olhei para o meu comportamento, eu vivia repetindo comportamento destrutivo. Então, a gente tem que olhar para ele, sim. E o homem, mais ainda, vocês têm uma missão muito grande na Terra. Vocês têm uma missão muito grande aqui. E qual a missão de vocês? Né? É guiar toda essa humanidade. A mulher, ela ajuda, ela guia também, ela auxilia, mas é muito peso no ombro de vocês. Então, se eu não olho para as minhas feridas, né, se o homem não olha para as feridas, ele vai acabar, por exemplo, também machucando uma outra mulher. Não, mas eu fui machucado primeiro, eu fui machucado por uma namoradinha na adolescência que me traiu e aí eu me traiu, sofri muito, aí eu também machuquei outras mulheres. Você tá vendo? Então, não é porque alguém me machucou que eu tenho que sair machucando todo mundo. Tem que parar em mim, do tipo, nossa, eu não quero mais me relacionar com esse tipo de coisa. O que eu faço para curar o que está em mim? E a mesma coisa é com pai e mãe, nesse caso do Marco Aurélio, né? Ele teve as questões dele, né, que traumatizaram. O que ele acabou repetindo? O mesmo padrão, machucando outras pessoas e gerando filhos. Então, assim, tem gente que fala, né, Lari, que nem eu vi um comentário aqui, faz um curso de noivo. Tá bom, eu posso fazer um curso de noivo. Só que isso, eu vou ter conceito, mas e como eu faço para isso? Né? Não é todo mundo que escuta o que um padre fala, o que um pastor fala, que muda. Se fosse assim, todo mundo já teria escutado Jesus Cristo há 2000 anos atrás e a Terra seria perfeita. Então, me desculpa, não é assim que funciona. Eu tenho que, de verdade, sentir. E para eu sentir, eu tenho que equalizar a minha razão, porque isso é um comentário racional, com a minha emoção. Então, racionalmente, eu sei que eu tenho que fazer aquilo, mas por que eu não faço? Porque eu não sinto. Então, a gente tem que fazer isso aqui. E como que eu faço para dar esse plug? Processo terapêutico. Não tem outro. Exatamente. Não é? Quantos de nós? Nossa, eu sei que eu tenho que fazer isso. Tá, você sabe por que não faz? Bendita Carolina. Né? Exatamente. Isso, você sabe por que não faz? Exato. Então, quero ver. Isso. E aí, o legal do processo terapêutico é que você tem, como se fosse um treinador de academia, né? Eu não sei se você já contratou um personal trainer, mas eu já tive experiência e é muito interessante, tá? Porque enquanto você não termina o exercício, o cara não sai do seu pé. E é massa, assim, sabe? Você vê o resultado de fato, você tem uma consciência corporal incrível. Então, você imagina um terapeuta ali te incomodando, né? Incomodando no bom sentido, mas fazendo você se mover para algo que vai te superar, né? Fazendo você entender quais são os gatilhos, o que faz você correr de um relacionamento, porque no final das contas, olha quantas coisas, assim, parece que à primeira vista é imperceptível, mas esse rapaz, possivelmente ele tem medo de falhar, né? Já que ele não quer ser o pai, ele não vou falhar, então ele muda de relacionamento, né? Ele não insiste, porque são muitas camadas ali. E aqui a gente não vai entrar na mente do Marco Aurélio. Aqui a gente está trazendo um panorama
para vocês poderem entender que às vezes a pessoa ela coloca no lugar, fala assim, eu não vou repetir o que a minha mãe fez, eu vou. E aí ela faz uma tentativa, de fato, e é genuína, né? É uma coisa que no coração dele fala, olha, o certo é fazer isso. Mas será que é certo mesmo? Até que ponto aquilo ali também não está sendo uma coisa degradante para a vida dele? Porque é degradante. Daqui a pouco ele vai estar fazendo filho com essa quinta mulher e vai estar largando para uma sexta. Porque ele não tem esse medo de largar tudo, né? Então ele fala assim, meu pai não teve coragem de largar minha mãe e continuou brigando dentro de casa. Mas eu tenho coragem de largar essa mulher, né? E vou para a próxima. E vou fazer mais um filho, né? E vou ser feliz. Então, assim, ele acredita que ele pode ser feliz. Então, ele não erra porque ele é uma pessoa de má fé, assim, que ele vai fazer errado. Ele erra querendo acertar. Só que muitas vezes ele não está bem orientado. Gente, assim, é uma coisa que a gente precisa entender. Como que eu vou fazer diferente se eu não tenho exemplos dentro de mim? Eu não vejo um exemplo bom para poder fazer diferente, né? E aí, na conversa, ele falou que ele ia fazer um curso numa igreja, mas aí que tá também. Por mais que a pessoa faça cursos, né? É igual, vou fazer um curso, vou fazer sei lá, ler um livro e tal. Aqueles impulsos, eles podem se canalizar para outras coisas. Ajuda, né? Ajuda, mas não é só isso, né, Lara? Não é só isso. Inclusive, assim, eu pelo menos incentivo que você faça cursos, que você leia livros, que você tome conhecimento, porque a pessoa que tem mais conhecimento de si própria, ela é mais independente emocionalmente e o processo terapêutico dela voa. Você não precisa de 20 sessões, não precisa de 30 sessões, você precisa de 10 e o cara já está voando. Essa semana passada eu dei mais uma alta terapêutica após 10 sessões. A 10ª sessão, na verdade, foi só uma revisão do que a gente fez no processo. Porque a pessoa, ela é uma autodidata, é uma pessoa que ela vai sabendo o que ela quer e não fica divagando. E quando ele recebia as orientações, eu falei com ele, olha, vamos meditar? Vou te ensinar. Ensinei. Ele pegava e botava em prática. E é aquela coisa, né? Se você tem conhecimento, o terapeuta te pediu para você fazer um dever de casa, um exercício para casa, e você faz, pronto, você sedimenta no seu inconsciente aquilo que precisa sedimentar. E você entrega, né? Na próxima sessão você faz a devolutiva. Olha, consegui fazer isso que você pediu para fazer. Iniciei as minhas caminhadas, iniciei a leitura do livro X. Né? Então, a pessoa está comprometida e ela vai escalando. A pessoa vai escalando, que é a nossa proposta dentro da escalada do homem invisível. Né? Que você, de fato, saia do degrau 1 até o degrau 10 com facilidade, com alegria, com felicidade, com comprometimento. Eu só quero pontuar uma coisa, Lari, porque senão pode confundir quem estiver ouvindo a gente. É o seguinte. Gente, tem pessoas que 10 sessões resolvem, tem pessoas que tem que fazer terapia a vida inteira, porque tudo depende de como o seu cérebro foi construído, né? Então, nesse caso que a Lari falou, que ela falou, esse cara é autodidata, então não significa que vai funcionar para você também. E nem tá? Então, Marco Aurélio. E nem com Marco Aurélio, porque cada pessoa tem uma visão de mundo, cada pessoa tem. Porque às vezes a pessoa, assim, acontece da pessoa chegar para mim e falar assim: eu quero superar um termo de relacionamento. Você trabalha. E isso, ela supera o termo de relacionamento, você dá aula. Daqui a pouco ela volta por causa de outra coisa, porque o que fez ela sofrer tanto no término do relacionamento, que foi o sintoma, tá ainda a causa, entende? Então, cada pessoa é de um jeito, tá? Então, tomar cuidado com isso. Na escalada do homem invisível, o que a gente percebeu é o seguinte: o homem, ele não sabe nem o que ele está sentindo. O homem, ele não sabe nem nomear a emoção que ele está sentindo, o comportamento dele, que é o caso do Marco Aurélio. Por que eu repito comportamento? Então, a escalada do homem invisível é isso. Você vai aprender a saber por que você está agindo como você está agindo. Por que você atrai mulheres que você atrai. Eu atrai. A gente atrai, porque a gente ressoa com pessoas. Né? Não tem pessoa que você fala assim, não fui com a cara dela. Né? Tem pessoas assim, que a gente, não gostei dela, porque não ressoou. Senão, se não fosse atração por conta, né, do que a gente você seria se sentir atraído por mulher bonita, mulher feia, gorda, magra, loira, morena.
Você tem que raciocinar, pensa, pensa. Põe o cérebro para pensar. Né? Então, pensando, eu entro no quê? Puxa, eu preciso entender que eu sozinho não estou conseguindo, eu estou achando que é tal coisa. E aí eu falo uma coisa para vocês. Se eu acho uma coisa, eu não acho nada. Porque eu acho. Se eu acho, eu não acho nada. Então, é isso que a Lari falou. Entrar nesse processo para que vocês descubram. E a gente quer ajudar mais homens. Nós somos limitadas. A nossa agenda está ali cheia. Espera alguém dar alta para entrar outra pessoa. E uma vez eu escutei de um mentorado o seguinte: você precisa ajudar mais pessoas. Então, é uma forma do quê? Da live, a gente ajuda mais pessoas, e a escalada do Homem Invisível. E lá no grupo do WhatsApp a gente vai dar mais informações do que é. Por quê? A gente consegue ajudar mais homens. Se você for um autodidata, se você for um cara comprometido com o teu autodesenvolvimento, você vai sair dali, já sei o que eu tenho que fazer. É isso, essa clareza. Não é, Lari? Então, exatamente. Exatamente. E assim, nosso tempo já está se esgotando. A gente vai deixar, então, o link lá nos stories, tanto a Núbia quanto eu, para você poder clicar. E a gente vai, a partir de hoje, a gente já vai enviar as lives, porque elas não todas ficaram salvas aqui no Instagram, nem no meu, nem na Núbia, por conta da gente tá tendo alguns problemas técnicos com o Instagram, né? E se vocês estiverem, né, querendo perguntar alguma coisa, assim, a gente vai resolver lá dentro desse grupo. Porque aí são pessoas que já assistiram e já estão por dentro do que a gente está conversando. Só tem uma perguntinha aqui na caixinha, antes da gente eu não vou desligar. responder. Ah, então tá. Mas isso se trata de uma parafilia, né? Depois a gente responde no particular, tá bom? Pessoal, então é isso. O convite foi feito. Vamos entrar dentro desse grupo da escalada do Homem Invisível para que. Peraí só um pouquinho, Lara. Eu queria responder a Vandineia Amor. Como entender os homens? É complicado demais. Vandineia, não é complicado entender os homens. A partir do momento que a gente realmente se abre a entender eles sem julgamento, é muito fácil. Eles são os seres mais fáceis de lidar da face da Terra, não é, Lara? Não, os homens são muito simples. Os homens não. Quem é complicada é a mulher, infelizmente. Nós somos as fases da lua, né? Nós somos alegria num dia. Assim, vou falar em emoções, mas somos primavera, verão, outono, inverno no mesmo mês. Né? E aí você interprete como você quiser. Ó, o Thiago colocou aqui, ó, por mais lives assim, é mais a pura verdade. Às vezes não sabemos o que sentimos, demora. Sim. Obrigado, Thiago, pela sua audiência aqui. Eu espero que você compartilhe essa live com seus amigos. O link, onde está o link? O link a gente vai colocar ou nos stories ali, nos stories, para você poder clicar e já cair lá, ou você pede para a gente no direct, tá? Na mensagem ali, a gente aguarda um pouquinho que a gente responde, só ter paciência. Olha, gente, então é isso, Núbia, muito obrigada. Obrigada, Sam, entra no link lá dos stories que você vai entender, vai sair do paraquedas aí. Um beijo a todo mundo, gente. Beijo, gente. Tchau. Tchau, tchau. Obrigada, Vinícius. O Vinícius botou ali, ó, parabéns. Foi muito bom. Obrigada, gente. Beijo, Lali. Beijo, tchau, tchau, galera. Boa semana. Até amanhã.